Olá, hoje eu vou falar sobre a vida em família. É um ambiente de amor ou de ódio? Na realidade, a vida em família é um contexto extremamente complexo, onde certamente existe um elemento e um ingrediente sentimental, amoroso muito importante. É o lugar onde desde pequenininho as crianças se sentem aconchegadas, não é? Desde o nascimento aconchegadas pela mãe, depois aconchegadas pelas figuras paternas, avós e outros personagens que sempre fazem parte desse núcleo familiar. Essa sensação e esse ambiente de aconchego faz muito bem e é da onde crescem criaturas, vamos dizer assim, com algum tipo de sensação de autoconfiança, de autoestima e de uma sensação de ser querida, de ter sido bem recebida aqui na Terra. Porém, esse não é o único sentimento que permeia a vida familiar. A vida familiar também é muito rica e cheia de sentimentos opostos. Isso define o que se chama de ambivalência, quer dizer, a presença concomitante de mais de um sentimento envolvendo, vamos dizer assim, duas pessoas. Então eu posso ter amor por uma pessoa e ter também por essa mesma pessoa sentimentos ambivalentes, sentimentos às vezes até agressivos ou de raiva, como é o caso daqueles que derivam do ciúme. Por exemplo, entre irmãos, há um sentimento positivo de apego, não é? Mesmo quando pequenos, mas existe também muito ciúme. Ciúme é aquela sensação daquele desejo de ser exclusivo, de ser prioridade para as figuras relevantes. E no caso, a figura relevante seria a figura da mãe, e principalmente da mãe e do pai. Quer dizer, então, a rivalidade entre irmãos, derivada de ciúme, é quase inevitável dentro do contexto das famílias. Então, irmãos têm afeição um pelo outro, mas têm também uma certa raiva e uma vontade, às vezes, de maltratar um ao outro em decorrência do ciúme. Esse ciúme também existe entre pai e filho homem, né? Como se ambos, de alguma maneira, tivessem uma ligação afetiva intensa com a mesma figura feminina, a mãe, não é? Isso também acontece entre a mãe e a filha mulher. Não é a regra absoluta e não é obrigatória, mas é o mais frequente, que haja uma certa tensão entre a mãe e a filha e uma rivalidade, às vezes, mais explícita entre o pai e o filho homem. Então, isso tudo, vamos dizer, são regras. Todas as regras têm muitas exceções, mas em torno dessas relações triangulares é que iniciou-se o raciocínio do Freud acerca da psicanálise e das tensões que possam existir dentro da família e que, para ele, acabaram por definir uma expressão que ele chamava de tragédia familiar, ou seja, dentro do contexto da família sempre existem essas tensões quase que obrigatórias. Então, todo mundo, por causa do ciúme ou do desejo de ser prioridade, quer ser o mais amado, o mais benquisto por aqueles personagens relevantes, principalmente pai e mãe. Evidentemente que existem aqueles que são os preferidos, mas também existem aqueles que não são os preferidos. Esses experimentam uma sensação muito dolorosa, que é a sensação de rejeição. Então são pessoas que se sentem preteridos e não preferidos, quer dizer, vão para segundo plano, parece que não tem aquela sensação de pertencerem àquele grupo, são excluídos, ou pelo menos se sentem excluídos, marginalizados, menos importantes, até mesmo não pertencentes. Isso tudo é uma sensação muito desagradável, muito dolorida, muita mágoa acaba acontecendo na alma dessas crianças que depois crescem, muitas vezes mais tímidas, com sentimentos de inferioridade, reforçados por essas experiências de rejeição durante os primeiros anos da infância, que é uma sensação muito, muito dolorosa e que não é fácil depois de desfazer, não é, ao longo da vida adulta. Aliás, quase todas as marcas traumáticas da infância são muito difíceis de serem desfeitas ao longo da vida adulta. Muitos desses rejeitados crescem realmente fragilizados, crescem por baixo, crescem, vamos dizer assim, perdedores já. Outros parece que reagem de uma maneira inversa, transformam estas sensações de rejeição ou de humilhação que deriva da rejeição em energia positiva, em força, como se a raiva, o ressentimento, o rancor se transformassem em força construtiva. Então eles querem progredir, eles querem vencer, eles querem dar certo na vida, quase que através disso tripudiar
se vingar da rejeição que tiveram. Evidentemente podem até alcançar o sucesso, mas é um sucesso que vem junto com um gosto amargo, com um gosto de vitória para fins de hostilidade, de agressividade, e não um sucesso, vamos dizer assim, construído na base do amor. Né? A raiva talvez seja até um estímulo de crescimento e de progresso maior do que o amor, porém, vem com um gosto ruim, que é o gosto da vingança, o gosto de usar isso para tripudiar, para agora se sentir por cima ou vencedor em relação a outras pessoas. Outra característica e outra emoção quase que inevitável também dentro da família, além do ciúme e de alguns rejeitados obrigatórios, também é a inveja. A inveja acaba acontecendo ao longo dos anos, quer dizer, na medida em que as pessoas vão crescendo, principalmente os filhos, né? Então é evidente que existem aqueles que dão mais certo na vida, os que dão menos certo na vida. Os que dão mais certo na vida, elas acabam tendo, às vezes, ou uma situação financeira ou social privilegiada. Os que dão menos certo começam a se sentir diminuídos, incomodados com o sucesso dos que dão mais certo, e essa sensação de desconforto por se sentir por baixo, né, na comparação, faz com que o indivíduo desenvolva uma certa hostilidade agressiva contra aqueles parentes, queridos também, mas que, além de queridos, ficam objeto da hostilidade invejosa, porque a inveja gera uma agressividade gratuita. Quase toda a agressividade gratuita que existe no mundo advém da inveja. Essa inveja pode existir e é muito comum entre irmãos. Aquele que também tem mais sucesso, às vezes se sente incomodado e com culpa até em relação aos menos bem-sucedidos. A inveja pode existir entre pai e filho, ou mãe e filha. A filha vai ficando uma adolescente bonita, a mãe nesse mesmo momento já está ficando mais velha, ela pode ficar incomodada com o sucesso da filha em relação aos rapazes, ela pode ficar com inveja da mocidade, o pai pode ficar com inveja do sucesso do seu filho também, além de morrer de orgulho, fica com inveja. É isso que se chama de ambivalência, que é a emoção principal que existe nas famílias, onde está concentrado muitas das coisas mais bacanas e melhores da vida e também alguns dos piores sentimentos humanos. Muito bem, essa é mais uma participação aqui no nosso canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se, assine e receba sempre as nossas novidades. Até a próxima.